Essa é uma história de manipulação, traição e um crime chocante que abalou a pequena cidade de Holmesville, Illinois. Uma família de 4 pessoas foi brutalmente assassinada e as investigações revelaram uma teia de mentiras, abuso emocional e um plano macabro que culminou em tragédia. Parece um enredo de filme, mas é só triste. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Já deixa um like que ajuda muito com o vídeo, não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Aqui tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Ermalinda Palomo. Uma família de 4 pessoas de Chicago se mudou para Holmesville, Illinois, em abril de 2023. Seus nomes eram Zoraia Bertolomei, de 32 anos, Alberto Rolon, de 38 anos, e os 2 filhos de 7 e 9 anos, o Diego e o Adriel. Eles também tinham 3 cachorros. Os vizinhos descreviam a família como muito quieta, educada, trabalhadora, doce e gentil. Eles tinham acabado de se mudar para essa casa que eles tinham acabado de comprar e estavam muito orgulhosos disso. O Alberto trabalhava para um distribuidor de bebidas destiladas, vinho e cerveja em Aurora, e a Zoraida trabalhava no controle de qualidade de uma fábrica em Lombard. Ela trabalhava durante o dia e ele trabalhava durante a noite. Eles tiveram dívidas de empréstimos estudantis e entraram com pedido de falência em 2019. Eles não possuíam nenhuma arma de fogo e o ponto aqui foi que eles se recuperaram e compraram a primeira casa. Isso deixou eles muito animados. No domingo, dia 17 de setembro de 2023, o Alberto Roland, de 38 anos, não apareceu para trabalhar. O turno começava às 6 horas da tarde. Parentes que tinham contato regular com ele não conseguiram falar com o Alberto ou a esposa, a Zoraida, e disseram que isso era muito incomum. Então, a família imediatamente ficou preocupada e pediu uma verificação de bem-estar. Um membro da família decidiu chamar a polícia para uma verificação, então, na casa deles, que ocorreu aproximadamente às 20 horas e 43 minutos. E que ficava no quarteirão 500 da Concord Avenue, no tranquilo bairro de Holmesville, Illinois. Eles foram até a casa e começaram a olhar ao redor, sem nenhuma ideia do que eles poderiam encontrar. Muitas vezes, essas verificações não levam a nada chocante, então a polícia não tinha razão para acreditar que tinha acontecido alguma coisa ou que eles tinham que se preocupar com alguma coisa. No entanto, algo estava um tanto estranho. Naquela hora, as luzes na maioria das casas estavam acesas, e ainda assim a casa da Zoraida estava escura como o breu, o que forçou os policiais a acender uma luz pela janela. Um policial pediu mais unidades para ajudar, mencionando que havia uma mesa de centro e uma TV derrubadas. Isso era uma indicação clara de que alguma violência tinha acontecido na casa, mas a polícia não tinha como saber o que aconteceu. Isso foi um roubo? Um caso de violência doméstica, talvez? Ou isso poderia ser um sinal de que alguém tinha sido morto na casa? Outro policial pediu para continuar colocando luz para que ele pudesse ver melhor. Ele notou que as luzes estavam todas apagadas e que não tinha nada na sala. Ele perguntou se alguém podia ver através da janela na parte de trás da casa. O fato das luzes estarem apagadas era suspeito, especialmente considerando que era uma noite de domingo. Um policial mencionou que tinha uma cena de bagunça e perguntou se uma janela estava aberta. O outro respondeu que não estava. Em seguida, um policial exclamou que tinham 2 cães mortos e pediu mais unidades para o local. Ele mencionou que o lado de um dos cachorros mortos era o suficiente para fazer o estômago de qualquer um revirar, até mesmo um policial que provavelmente já tinha visto coisas muito piores. Imediatamente, o policial responsável começou a procurar a própria resposta para a situação, solicitando mais unidades em uma voz que captava o ar de urgência que agora era necessário. 2 cães mortos não ficariam simplesmente jogados daquele jeito. O fato deles estarem deitados em sepultos sugeria que algo terrível tinha acontecido com os donos deles. Um policial mencionou que estava esperando por mais unidades para fazer a entrada. Percebendo que aquela era uma situação muito mais perigosa do que ele pensava anteriormente, o oficial pediu os detalhes. Ele mencionou que tinha móveis derrubados e 2 cães mortos, um sinal claro não apenas de uma luta, mas de um encontro potencialmente fatal. Quando a polícia entrou na casa, eles encontraram todos os 4 membros da família e os 3 cachorros mortos. Todos eles tinham sido baleados.
A polícia conseguiu descartar a possibilidade de um assassinato-suicídio e disse que acreditava que esse ataque era direcionado. Mas quem entraria nessa casa e atiraria em uma família inteira e nos 3 cachorros? Então o casal tinha acabado de comprar a primeira casa da família 5 meses antes deles serem assassinados. Os vizinhos supostamente não ouviram nenhum tiro. Os vizinhos não tinham ouvido nada, então isso provavelmente implicaria que o atirador ou a pessoa que entrou lá e matou toda a família teria alguma experiência com armas. Provavelmente tinha um silenciador. A polícia acreditava que o ataque tinha possivelmente ocorrido no sábado, dia 16 de setembro de 2023, em algum momento entre as 21 horas daquele sábado e as 5 horas da manhã de domingo. Com base em evidências digitais, localização do celular, mensagens de texto, câmeras de campainha, a polícia tinha 2 pessoas de interesse com quem eles queriam falar. Eles entrevistaram Nathaniel Huey Jr., de 31 anos, e Ermalinda Palomo, de 50 anos, no dia 18 de setembro de 2023. A Ermalinda estava junto com o Nathaniel há 8 anos. Eles eram um casal. A Ermalinda morava com o Nathaniel e eles namoravam por 8 anos. Mas cada um deles tinha os próprios filhos. Ele tinha 3 filhos e ela tinha 5 filhos, alguns já adultos, e 5 netos. O que eles precisavam fazer era a conexão da família morta com esses 2. Então, alguns meses antes do homicídio quádruplo acontecer, as filhas da Ermalinda notaram que o Nathaniel estava deixando todos eles de fora. Elas disseram que ele começou a ficar desconfiado, ficando sozinho na garagem. Ele começou a não ser ele mesmo e se afastar de todos, até mesmo da Ermalinda. A Ermalinda descobriu que o Nathaniel estava tendo um caso com a Zoraida e que ela queria que a Zoraida e a família fossem mortos. Essa foi a ideia maluca dela de fazer esse caso parar. Mas como ela fez isso? Essa parte é bem bizarra, tá? A Ermalinda criou um monte de contas de e-mail falsas e começou a se comunicar com o Nathaniel através de uma rede social, dizendo ser de um cartel de drogas. Ele teoricamente trabalhava para esse cartel desde o início. Ela já estava na cabeça do noivo há anos, fingindo ser esse cartel de drogas mexicano e búlgaro. Isso talvez tenha acontecido por causa de outros casos que ele teve antes. Talvez ela tenha bolado esse plano para conseguir controlar ele através do medo. Uma amiga alegou que o Nathaniel traía a Ermelinda constantemente e frequentemente mentia sobre isso, tentando encobrir as ações dele. O Nathaniel tinha um histórico de infidelidade que remontava ao início do relacionamento dele com a Ermelinda. A primeira vez que ele traiu a Ermelinda foi em 2015, e nos 2 anos seguintes ele traiu ela repetidamente, até que ela confrontou ele em 2017. O Nathaniel implorou para a Ermelinda que perdoasse ele e prometeu mudar os hábitos dele para sempre. A Ermelinda decidiu então dar a ele uma chance. Ainda tinha alguns sinais de que o Nathaniel queria experiências com outras mulheres, além da namorada. Em 2019, ele confessou a ela que beijou uma mulher em uma festa, mas afirmou que foi só isso. Mais uma vez, a Ermelinda escolheu perdoar ele, e o relacionamento frágil continuou. Não se sabe se o Nathaniel teve um relacionamento com outras mulheres antes de 2022. Mas quando ele conheceu a Zoraida, tudo mudou. No passado, os relacionamentos eram aventuras de encontros únicos, e era exatamente assim que ele pensava que as coisas seriam com a Zoraida também. Mesmo assim, o relacionamento deles continuou por mais de 1 ano, durante o qual o Nathaniel se apegou cada vez mais à sua parceira secreta. A Zoraida mencionava que tinha uma família própria, ou seja, tinha um marido, 2 filhos e 3 cachorros. Em momentos íntimos, a Zoraida frequentemente confessava que não estava realmente feliz no casamento. Isso não queria dizer que o Alberto era um homem mau, longe disso. Nas próprias palavras da Zoraida, ele era gentil, generoso e um bom marido. Mas tinha algo sobre o casamento que não estava funcionando para ela, e o relacionamento com o Nathaniel parecia preencher essa ausência. Pouco a pouco, o relacionamento do Nathaniel com a Zoraida começou a se transformar em algo mais do que apenas uma aventura, e ela começou a confiar nele. Eles aparentemente mandavam mensagens e ligavam todos os dias. Como eles também trabalhavam na mesma empresa de engenharia, onde o Nathaniel trabalhava como segurança, eles claramente passavam muito tempo juntos. Todas as noites, quando o Nathaniel voltava para a casa do trabalho, ele ligava para a Zoraida para que eles pudessem conversar um pouco mais. Se o Nathaniel e a Zoraida estavam apaixonados, era uma suposição justa, o que torna tudo muito mais macabro e mais difícil de engolir. Certamente alguém diria que eles eram apaixonados, e a Zoraida certamente acreditava nisso, ou pelo menos acreditou até o dia 15 de setembro de 2023, que marcou a primeira vez que a Zoraida mandou mensagem para o Nathaniel, mas ele não respondeu. Isso nunca tinha acontecido antes. Foi aí que o plano da Ermalinda começou. Da parte da Ermalinda, ela era o tipo de pessoa que não tinha medo de manipular os outros, especialmente para conseguir o que queria. A dinâmica com o Nathaniel era tóxica, para dizer o mínimo,
E o fato de que ele ainda estava traindo ela só fez com que a saúde mental dela saísse ainda mais do controle. Qualquer um que olhasse de fora veria a Ermelinda e o Nathaniel como um casal normal. Mas a verdade é que tinha uma onda nauseante de toxicidade que permeava toda essa relação. O exemplo mais marcante disso foi a Ermelinda se fazendo passar por esse cartel. Através disso, ela disse para o Nathaniel que ele tinha que matar a Zoraida e toda a família, porque ela era uma informante, alguém que passava informação do cartel para a polícia. A polícia de Homeville disse que, por anos, a Ermelinda manipulou e controlou o Nathaniel, fazendo ele pensar que ele estava trabalhando para um cartel de drogas, uma organização criminosa mexicana e búlgara que incluía uma hierarquia de pessoas em diferentes funções. Algumas das funções que ela estabeleceu para vários personagens incluíam chefes de organização, mandantes, assassinos e hackers, o que levou ele a ficar paranoico. Ele tinha medo e seguia o comando deles. Ele achava que trabalhava com eles, mas fazia o que eles diziam. E ela tinha várias contas falsas de mídia social com vários nomes, mas todas elas estavam conectadas entre si. Todos os tipos de amigos uns com os outros, e conectados, fingindo ser um cartel de drogas inteiro, por anos. O Nathaniel confessou à mãe que havia cometido os assassinatos, dizendo para ela que ele fez isso porque a própria vida estava em risco e que pessoas estavam atrás dele. Ele realmente acreditava nisso. Ele realmente acreditava que a Zoraida era uma informante, que ela tinha avisado e usado ele, que ela iria expor esse cartel, que ele estava em apuros, que a vida dele estava em risco, a vida dos filhos, a vida da noiva. Enquanto isso, era a noiva por trás de todas essas contas. Quando perguntaram para ele por que ele matou as crianças, ele disse que era melhor elas estarem mortas do que sem os pais. Mas a matança envolvia os cachorros da família também, e isso não fazia muito sentido. Sendo que ele fez toda essa matança por causa de uma conta em uma rede social, que estava mandando ele fazer essas coisas. A investigação de Homeville descobriu inúmeras ameaças e advertências à família nos meses que antecederam os assassinatos, das quais muitos indivíduos sabiam, mas nunca denunciaram a polícia. A polícia disse que gostaria que alguém tivesse feito uma denúncia, de que a Zoraida estava sendo ameaçada constantemente. Isso tudo foi um jogo de paciência muito longo da Ermelinda. Ela estava manipulando o noivo e torturando a Zoraida psicologicamente todo esse tempo. Era justo dizer que a Ermelinda era uma mulher vingativa que não tinha medo de proteger o que pensava ser dela. Menos de 3 meses antes dos assassinatos, a Ermelinda contatou o marido da Zoraida para contar que a esposa dele estava traindo ele com o noivo dela. Então, foi incrível que ela realmente se revelou. Parecia que ela estava sendo ela mesma falando com o marido da Zoraida. Ela disse para ele e para a Zoraida acreditar nos avisos dela. Para a segurança dela e da família dela, ela precisava ser honesta. Ela disse que o Nathaniel tinha rifles e armas que carregava com ele. A mãe dos filhos dele estava colocando todos em perigo. E a Zoraida sabia disso. Ela também disse para o marido da Zoraida que o noivo, o Nathaniel, era um membro de gangue de rua e extremamente perigoso, com conexões com pessoas superiores, o cartel falso, possivelmente. O Alberto, o marido da Zoraida, supostamente danificou os pneus do veículo do Nathaniel porque ele ficou puto quando descobriu. Então o marido ficou muito chateado. Danificou os pneus do veículo do Nathaniel e depois enviou uma carta para ele e pagou o pneu danificado, exigindo que ele terminasse o relacionamento com a esposa dele. Menos de 2 semanas antes dos assassinatos, a Ermelinda enviou outra mensagem para o Alberto, dizendo que ela seria a razão dele perder os filhos dele. A Zoraida contou a uma colega de trabalho sobre as ameaças e assédio, e ela disse que estava com muito medo. Os relatórios policiais afirmavam que a Ermelinda, agindo como um dos seus personagens fictícios, frequentemente fazia referências ao relacionamento do Nathaniel com a Ermelinda. Então ela estava fingindo ser um cara do cartel de drogas e fazendo referência ao relacionamento deles. Ela encorajava o Nathaniel a ser fiel no relacionamento, para parar de falar com outras mulheres, a tratá-la bem e a se envolver em intimidade sexual com a Ermelinda. E ele realmente acreditou nisso. Então, as comunicações com o Nathaniel eventualmente levaram a Ermelinda a convencer o Nathaniel de que ele estava sendo vigiado constantemente e que os líderes questionavam a lealdade dele e a confiabilidade dele. Com base em anos de comunicação, a resposta do Nathaniel parecia indicar que ele acreditava totalmente nas informações que a Ermelinda dava para ele. Mas ele não sabia que a Ermelinda era a pessoa com quem ele estava se comunicando. Ela mandou mensagens para o Nathaniel, para a Zoraida e para o Alberto dessas contas falsas. Ela literalmente criou todo esse outro mundo imaginário. No dia 14 de setembro de 2023, ela enviou uma mensagem de texto para o Nathaniel, o noivo dela, para dizer para ele que a Zoraida era uma informante. Então ela fingiu ser uma pessoa do cartel de drogas e disse que a Zoraida estava usando ele. Ele provavelmente acreditou, porque são anos dessa manipulação. Então quando ela precisou usar, ela usou.
Então, se passando pelo cartel, ela disse que a Zoraida, a pessoa com quem ele estava tendo esse relacionamento, era uma informante, que ela estava usando ele, que ela mirou nele por um motivo. Então, o Nathaniel ligou para o trabalho dizendo que estava doente e começou a planejar o assassinato com os cartéis de drogas, que por acaso era a noiva dele. Ele simplesmente não sabia. Eles pesquisaram o bairro para localizar câmeras. Eles planejavam como entrar e sair da casa e descobriram que a casa atrás da casa da Zoraida estava vazia. O relatório do cartel disse para o Nathaniel fazer a cena parecer um roubo cometido por adolescentes, acreditando que ele estava trabalhando para um assassino de aluguel do cartel. O Nathaniel executou os assassinatos enquanto a Ermalinda esperava no carro. Então ele literalmente pediu que ela levasse até o local, mesmo sem saber que ela estava por trás das contas. Ele provavelmente disse a ela que tinha que fazer um trabalho para o cartel. Mas a pessoa que criou isso estava sentada bem do lado dele. Ela era o carro de fuga dele. Bom, acreditando que ele estava trabalhando para esse assassino de aluguel do cartel, o Nathaniel executou os assassinatos enquanto a Ermalinda esperava no carro. As mensagens de texto instruíam ele para se mover, matar os 2 adultos e depois as 2 crianças. A conta falsa disse a ele para não se preocupar. Muitos assassinatos não eram resolvidos. Ela enganou ele como ninguém nunca foi enganado. E ele pensou que estava em perigo. Pensou que a vida dele estava em perigo. Até 2 horas antes, a Zoraida estava mandando mensagem para o Nathaniel para dizer que amava ele. Então eles estavam tendo esse relacionamento. E a Zoraida estava realmente envolvida emocionalmente. Ele cortou 2 telas para fazer parecer uma invasão. E então entrou por uma porta destrancada da cozinha. O Alberto saiu para ver o que era o barulho. Que alguém estava entrando na casa. Quando ele saiu para ver, o Nathaniel disparou. Então o Alberto correu em direção à esposa e aos filhos. E foi baleado várias vezes com uma arma de 9mm enquanto fugia. O Nathaniel foi até o quarto onde a Zoraida estava com os 2 filhos e disparou tiros pela porta que atingiram a Zoraida. As 2 crianças tiveram que ver a mãe morrer bem ao lado delas, e então ele entrou no quarto e atirou nas 2 crianças. Ele então pintou as paredes com spray para despistar os investigadores, fazendo parecer que adolescentes tinham feito aquilo. Mesas foram viradas, uma janela foi quebrada. O Nathaniel atirou em um cachorro no quarto e depois nos 2 cachorros na cozinha. Membros da família, incluindo os cachorros, foram baleados 20 vezes. Ele então mandou mensagens para o cartel para discutir os assassinatos e disse que esqueceu de pegar os telefones da Zoraida e do Alberto, porque ele deveria pegar os telefones dele e aparentemente roupas e coisas também, para parecer um roubo. No dia 18 de setembro de 2023, na manhã seguinte aos assassinatos, o Nathaniel foi trabalhar. A polícia então foi ao trabalho dele para entrevistar ele. O Nathaniel admitiu o relacionamento com a Zoraida, mas negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Ele se recusou a permitir que a polícia revistasse o GMC e o com dele. Mais tarde, naquele dia, ele foi visto transferindo uma bolsa contendo armas de fogo do GMC para outra pessoa. A bolsa e o conteúdo foram apreendidos mais tarde. Então, na segunda-feira seguinte, o Nathaniel foi trabalhar como sempre fez. O humor não apresentou grandes mudanças. E a Ermalinda se comportou perfeitamente normal também. A polícia suspeitou que os assassinatos faziam parte de um roubo que deu errado. Essa suposição foi reforçada pelo fato de que havia tinta spray nas paredes, porque eles descobriram que tudo isso fazia parte do projeto da Ermalinda. Ao descobrir as mensagens entre a Zoraida e o Nathaniel, a polícia chegou à casa da Ermalinda nos dias 18 de setembro. Um policial perguntou a Ermalinda se ela estava falando com o marido no telefone. A Ermalinda respondeu que ele era o namorado e que eles estavam juntos desde 2015. O policial mencionou que eles estavam investigando um assassinato e perguntou por que ela estava com medo. A Ermalinda respondeu que não estava com medo, mas que estava preocupada porque o Nathaniel disse que alguém estava seguindo ele. Ela mencionou que alguém disse ao Nathaniel que tinham mensagens dela e que era porque o marido da Zoraida descobriu que eles estavam tendo um caso. Pelo que parece, o Nathaniel estava sendo rastreado também. A Ermalinda estava tentando fazer parecer com que o marido da Zoraida tinha descoberto sobre o caso, potencialmente numa tentativa de jogar a culpa nele. Na verdade, toda a história que ela contou ao policial parecia ser uma longa história ensaiada. Enquanto isso, a polícia foi até o local de trabalho do Nathaniel para fazer algumas perguntas. Eles disseram que estavam conversando com os chefes e que já tinham passado por telefones. Eles já tinham metade da conversa e pediram consentimento para retirar as mensagens de texto do telefone do Nathaniel entre ele e a Zoraida por Snapchat ou o que quer que fosse entre eles. Eles mencionaram que eles estavam tentando eliminar ele como suspeito. O Nathaniel parecia não estar disposto a cumprir esse simples pedido. Ele parecia querer manter as suas mãos no telefone o tempo todo, porque ele não tinha certeza se a polícia ia gostar do que ia encontrar no telefone quando investigasse. Ele concordou em ir para a delegacia depois do trabalho, onde ele acabou tendo uma conversa ainda menos produtiva com eles. Um policial mencionou que não estava tentando arruinar o casamento ou a vida do Nathaniel.
Ele disse que estava tentando descobrir o que tinha acontecido naquela casa. Ele perguntou se a Zoraida alguma vez contou ao Nathaniel sobre qualquer outro tipo de relacionamento romântico que ela teve fora do casamento. O Nathaniel respondeu que ela disse que o marido estava traindo ela. Ele também disse que não era da conta deles onde ele trabalhava, que era uma conversa entre eles e que cabia ao Nathaniel decidir o que ele queria dizer à polícia. Ele mencionou que falaram com a família da Zoraida, amigos e outras pessoas, e que por isso estavam sentados naquela sala falando com ele. Ele perguntou se o Nathaniel tinha algo a ver com o que aconteceu. Mais uma vez, o Nathaniel não se mexeu. Ele não queria que os policiais soubessem nada sobre o que ele tinha feito, mas a polícia já tinha descoberto o que tinha acontecido ao longo de uma investigação. Enquanto a Ermalinda estava sendo interrogada, ela inventou uma história sobre o Nathaniel estar dormindo na sexta-feira à noite, depois que os dois beberam grandes quantidades de álcool. Ela alegou que o Nathaniel não dormiu na mesma cama que ela, afirmando que ele dormiu na garagem. De acordo com a versão dos acontecimentos, o namorado da filha viu o Nathaniel dormindo por volta das 5 horas da manhã de sábado, que teria sido aproximadamente a hora em que a Zoraida e a família foram mortos. Ela estava tentando criar um álibi melhor para o namorado, mas a polícia percebeu que ela estava mentindo. Um policial perguntou se o Nathaniel fosse embora no meio da noite um dia, seria seguro dizer que ela provavelmente teria ouvido ele. Ela mencionou que a casa era frágil e que se ouvia tudo. Ele perguntou se ela estava em casa na sexta-feira à noite, porque estavam bebendo. Ele perguntou se ela tinha desmaiado na sexta-feira e se o Nathaniel poderia ter feito algo enquanto ela estava dormindo, de ressaca. Ele perguntou se ela foi a algum lugar no sábado à noite. A Ermalinda respondeu que não, que estava em casa. Ela mencionou que não era noite, era tarde. De acordo com os relatórios policiais, a Ermalinda convenceu Nathaniel de que a Zoraida era uma informante que estava decidida a matar ele, acreditando que ele mesmo trabalhava com o cartel. O Nathaniel sabia que tinha que chegar a Zoraida primeiro, então ele pediu a Ermalinda para levar ele até a residência da Zoraida. Aparentemente foi ideia da Ermalinda fazer o quádruplo homicídio parecer um roubo que deu errado e usar tinta spray para fazer parecer que crianças tinham feito isso, embora ela tenha enviado essas instruções através do seu cartel. Por volta das 3h17 da manhã do dia 16 de setembro, a Ermalinda e o Nathaniel chegaram à casa da Zoraida. O Nathaniel fez um buraco em uma janela, mas depois entrou pela porta dos fundos destrancada. A primeira pessoa que ele confrontou foi o Alberto, que tentou derrubar ele, mas foi baleado várias vezes. Depois disso, ele matou a Zoraida e os meninos, junto com os cães. Todos sofreram vários ferimentos de bala. Depois de terminar o trabalho, Nathaniel e a Ermalinda voltaram para casa fingindo que nada aconteceu nos dias seguintes. Mas quando a polícia começou a se aproximar, eles sabiam que só tinha uma opção: correr. Nathaniel e a Ermalinda deixaram Illinois, levando a polícia a realizar uma caçada humana nacional por eles. Eles acabaram sendo vistos em câmeras de segurança em um Walmart em Catoosa, Oklahoma. Essa pequena cidade tem apenas alguns milhares de residentes, então o Nathaniel e a Ermalinda poderiam ter pensado que estariam seguros lá. Agora o Nathaniel e a Ermalinda estavam planejando escapar. Eles estavam indo para Tulsa, Oklahoma, mas primeiro se encontraram com a mãe dele em Target, onde ele então confessou os assassinatos para a mãe. Então, um sistema de câmeras de rebanho em Catoosa, Oklahoma, mais tarde pegou o veículo deles no Walmart. Eles estavam comprando eletrônicos e estavam no corredor de maquiagem. Quando saíram da loja, eles foram vistos sorrindo pela câmera de segurança. Os policiais de Catoosa estavam no estacionamento esperando nesse Walmart. A polícia seguiu eles, e uma perseguição policial começou. Quando a polícia se aproximou do GMC, ele fugiu uma curta distância, depois desviou para um divisor central e bateu antes de parar. Depois que o veículo parou, um incêndio começou perto do compartimento do motorista, possivelmente provocado pelo Nathaniel. Um policial disse que eles achavam que a Ermalinda era uma pessoa desaparecida, em perigo. Ele era um suspeito de assassinato. O policial que respondeu disse que não parecia que ela estava sendo mantida contra a vontade. O Nathaniel então atirou na Ermalinda na cabeça. Ele então atirou em si mesmo sobre o queixo, mas o tiro não matou ele, então ele atirou em si mesmo novamente na cabeça. Então claramente houve 3 tiros. Então ele atirou na Ermalinda e depois em si mesmo. Ela ficou ferida, mas foi levada para o hospital, mas morreu no hospital. Foi isso que foi relatado. Outros relatos diziam que ambos estavam mortos no carro, mas ela foi aparentemente levada em estado crítico para um hospital e morreu lá. Ele atirou nela e depois em si mesmo, mas acho que ele nunca soube que ela era o cartel de drogas. As mortes trágicas de uma família jovem, incluindo 2 crianças, impactaram para sempre a família sobrevivente e aqueles que investigaram esse caso. O chefe de polícia de Homeville, Brad Homadka, disse em um comunicado: "Nada pode preparar uma pessoa para tal incidente e nada pode justificar um ato de violência tão sem sentido." Embora o encerramento desse caso, infelizmente, não significa um encerramento para tantos que continuaram sofrendo.
A polícia disse que eles são os únicos responsáveis pelo homicídio quádruplo e de mais 3 cães. A conexão com esse cara também pode ser um denominador comum muito perigoso. Aparentemente, o Nathaniel já tinha sido preso várias vezes, incluindo vários deals, uma acusação de agressão em 2016 e um deal gravado em 2017. Ele passou pelo menos 30 dias na cadeia do condado de Cook. Ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele ficou em liberdade condicional por 2 anos. O Nathaniel tinha uma ordem judicial proibindo ele de possuir armas de fogo. E ele tinha um Black Bear Security, uma empresa com um monte de armas de fogo que ele não queria que a polícia encontrasse. Ele era pai de 3 filhos e ela tinha 5 filhos e 5 netos, do seu relacionamento anterior. Então muitas crianças também foram deixadas sem as mães e os pais numa devastação completa nesse caso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.